Se você não viu o Projeto Adam, que é o novo filme estrelado pelo Ryan Reynolds, que tá na Netflix, fiquem tranquilos que esse vídeo não tem spoilers. Inclusive, quando eu falar que esse é um filme de viagem no tempo, não é spoiler, porque a primeira frase que aparece na tela do filme, no letreiro, antes da história propriamente dita começar, é: viagens no tempo existem. Então você já sabe que o filme é sobre isso. Agora, se você assistiu ao filme, eu quero convidar você a fazer um exercício comigo. Imaginem que o menininho e o personagem do Ryan Reynolds não são a mesma pessoa, eles são personagens diferentes. E também imaginem que os motivos que forçam a separação entre o personagem do Ryan Reynolds e a personagem da Zoe Saldana não tem nenhuma relação com viagem no tempo. Imaginem ainda que o processo pelo qual o protagonista passa para se reconciliar com o pai, vivido pelo Mark Ruffalo, também não tem nada a ver com viagem no tempo. Me responda, o filme seria muito diferente do que o Projeto Adam? Eu diria que não. E isso significa que, como filme sobre viagem no tempo, esse filme não presta nem um pouco. Eu não sei se vale a pena eu explicar muito sobre a história do filme, mas basicamente, resumindo muito, o protagonista, o Adam, quando é criança, um dia recebe a visita de um adulto estranho e ele descobre que é uma versão dele mais velha que voltou no tempo para tentar impedir que uma industrial maléfica use a tecnologia de viagem no tempo que o pai dele criou para fins maldosos, e também ele tá nessa viagem pelo tempo para procurar a namorada dele, que é vivida pela Zoe Saldana, como eu falei, que ele perdeu alguns anos atrás, e os dois, né, as duas versões do Adam vão ter que fugir de todos os capangas e das naves dessa industrial maléfica que quer destruí-los. Além do fato de esse filme não funcionar, não ter nenhum motivo que faça com que a viagem no tempo seja justificada, ele também é um filme que sempre é genérico, ele é um filme que não tem nenhum tipo de diferencial de vários outros filmes desse subgênero, e se é um clichê de crítica cinematográfica a gente falar que alguns minutos depois que o filme acaba, você já esqueceu do filme, esse aqui, você esquece dele enquanto você tá assistindo. Você tá assistindo, você tá perguntando, mas por que eu tô assistindo isso? Por que eu devo me importar com a história? O que tá em jogo aqui? E se normalmente o que é legal de acompanhar num filme sobre viagem no tempo é a gente começar a pensar em todas as possibilidades, a gente tentar cruzar, né? Não, se ele voltar pra cá e desfazer isso que aconteceu, então aquele personagem não vai existir, ou então vai criar duas realidades paralelas. Só que esse filme aqui, como na premissa dele, nos primeiros minutos de filme, ele já apresenta essa solução das duas realidades paralelas, e que cada vez que alguém viaja no tempo, outras versões dela mesma são criadas. Basicamente, qualquer coisa pode acontecer, qualquer personagem pode morrer, qualquer personagem pode ter qualquer tipo de consequência, porque, em primeiro lugar, essas consequências não vão ser válidas, porque ela vai ter uma outra versão dela em um outro universo paralelo dentro desse multiverso, quanto também a viagem no tempo que é apresentada, os conceitos de viagem no tempo que são apresentadas nesse filme, não são interessantes, porque a história é tão simples, é um fiapo de história tão superficial, que ele não gera nem curiosidade na gente de qual vai ser a possível consequência se isso ou aquilo acontecer. E por outro lado, o filme também não funciona como filme de ação, e isso é uma característica que os filmes de ação, de ficção científica, de fantasia dos streamings da Netflix, do Amazon Prime, da Apple, têm trazido, que é a questão de como você tá assistindo o filme em casa. Esses filmes, eles acabam se permitindo ter o CGI, ter efeitos visuais muito mais mal feitos, muito menos bem acabados do que os filmes de ação dos grandes estúdios que iam antes para as telas de cinema. Porque essa coisa de ter os filmes para televisão, que é um conceito que veio lá da TV a cabo nos anos 80, nos anos 90, que eram filmes feitos para a televisão, serem muito mais simples, muito mais baratos e terem uma linguagem mais pobre, normalmente, na média, que os filmes do cinema, pelo menos a divisão era que os filmes para televisão normalmente eram ou documentários, ou dramas, ou romances, mas raramente filmes que se propunham contar uma história que tenha naves espaciais, que tenha extraterrestres, que tenha questões e elementos que exijam efeitos visuais muito sofisticados. E hoje em dia, como a Netflix, como a Amazon Prime estão tentando diversificar o seu catálogo e criar filmes de ação, de fantasia, de ficção científica, o que elas estão fazendo é simplificar a produção, porque sabe que você está assistindo em casa, você não vai perceber tanto, você não está exigindo tanto do filme como você exige quando você assiste ao filme no cinema, e aí você acaba deixando passar. E aqui o CGI é um dos piores que eu me lembro recentemente, porque é um CGI muito artificial, que você em nenhum momento acredita naquelas naves,
acredita naqueles robôs, é muito superficial. Então o filme não presta nem como ficção científica, nem como filme de ação. O Ryan Reynolds, que é um cara que eu considero bastante carismático, mas ele tá cada vez mais no piloto automático de viver sempre aquela persona do Ryan Reynolds, e aqui não funciona porque o humor do filme é também muito fraco. O Shawn Levy, que é o diretor, ele coleciona filmes absolutamente descartáveis na carreira, e aqui é mais uma vez aquela fórmula de pegar um filme de ficção científica, colocar ação, colocar comédia, e nenhum dos gêneros funciona direito. Ai, ai. Acho que é isso, não sei mais o que falar sobre o filme, o que eu não faço por esse canal. E justifiquem eu ter que assistir esse tipo de filme curtindo esse vídeo, se inscrevendo no canal, talvez, quem sabe, né, também seguindo lá a minha página no Instagram, participando, se você quiser, do meu grupo no Telegram, e eu vou ficando por aqui. Tchau!